Bom dia para todos vocês que sempre nos acompanham aqui com a nossa leitura do Alimento Diário. E nós estamos finalizando o livro 1 da série Palavra, Vida e Edificação, né? Esse aqui, Não Desperdice o Seu Tempo, do irmão Pedro Dong. Aleluia! E nós estamos desfrutando da quarta semana. E o tema dessa quarta semana é A Palavra Estava com Deus e a Palavra era Deus. Eita, que tema bom, hein? Senhor Jesus! E hoje, sexta-feira, né, nós vamos falar sobre No princípio era a palavra. Aleluia, Senhor Jesus. Na eternidade, Cristo, ele era a palavra. Porque Deus, mesmo antes de ter criado todas as coisas, né, ele teve o desejo de criar o homem. Para que o homem fizesse a sua vontade, para que o homem fizesse a vontade de Deus. E entre todas as criaturas, o homem, ele foi criado com esse intuito, né? E para isso, Deus, ele precisava se comunicar com o homem, ele precisava conversar com o homem. Por isso, Cristo, o segundo da Trindade, né? Ele é a palavra. O Filho é o meio de comunicação entre Deus e o homem, né? O homem que ele criou. O homem é o único ser entre toda a criação que se comunica com palavras. Somente o homem. Ou a palavra é o meio de comunicação, né? Para transmitir uma ideia, né? Transmitir uma ideia, um pensamento. E por isso, Cristo, ele é a palavra. E nisso vemos que Deus, ele quer se comunicar com o homem, por meio do seu Filho, né? Mas há uma grande diferença entre a palavra, né? Como meio de comunicação, e também entre os homens, e a palavra, né? Que Deus, ele se comunica, né? A palavra que Deus se comunica conosco. A palavra que você lê no jornal, que eu leio no jornal, ela é apenas um instrumento para transmitir uma ideia, né? Mas a palavra para Deus é Cristo. Então, quando a palavra ela chega até nós, ela não só comunica a ideia de Deus, mas ela também comunica o próprio Cristo. Ela comunica o próprio Cristo para mim, o próprio Cristo para você. A palavra profética, ela é diferente, né? De todas as outras palavras, porque ela transmite a ordem de Deus. Ela transmite o próprio Deus. Fazer a imersão na palavra de Deus é totalmente diferente de fazer a mesma coisa com uma palavra de um jornal. Eu pego um jornal ali e vou fazer a imersão. Porque a palavra do jornal, ela não transmite Deus. Mas a palavra de Deus, ela transmite o próprio Deus, né? O nome já está dizendo. Os nossos adolescentes mesmo, eles fazem a imersão, eles dormem e acordam com Deus, eles transcrevem a palavra. E muitos deles estão tirando as melhores notas na escola por causa disso. Porque a imersão na palavra, ela ajuda, né, a fazer a interpretação de texto. Ela ajuda a melhorar a interpretação de texto. Então eles podem até não ter muito conhecimento. Eles podem não ter muito conhecimento da Bíblia hoje, mas daqui a alguns anos eles poderão estar à nossa frente. Por quê? Porque eles não recebem a palavra como doutrina ou como conhecimento, mas eles permitem, né, que essa seja algo inculcado neles, a palavra seja inculcada. Então podemos exemplificar isso com a história da corrida da lebre e da tartaruga. Todo mundo conhece essa história, né? Talvez alguns menosprezem, né? Menosprezem esses adolescentes. Talvez eles sejam vistos como está escrito ali no primeiro capítulo de Deuteronômio, não sabem distinguir entre o bem e o mal, né? Nem a mão direita, nem a mão esquerda, não sabem distinguir, né? Uma da outra. Entretanto, com o tempo, essas tartaruguinhas que são os adolescentes, devagarzinho e sempre com a imersão na palavra, com a transcrição, com a pregação do evangelho, estarão cheios de Cristo, habitando aonde? Em seu coração. E tomando conta da sua mente, da sua vontade, da sua emoção. Então a palavra de Cristo habitando ricamente neles, né, lhes dará muito mais realidade espiritual. Por isso que está na hora da gente, né, nós adultos, entrarmos no mesmo ritmo. Vamos fazer a imersão na palavra. Vamos inculcar a palavra em nosso coração. Ó Senhor Jesus, a palavra, ela estava com Deus e a palavra, o Filho, né, o Filho coexistiam. Nós precisamos entrar nesse ritmo. Vamos fazer a imersão na palavra. Vamos inculcar a palavra no nosso coração. O Pai e o Filho, eles coexistiam na eternidade passada. Só com a primeira oração lá de João, fala assim, ó, no princípio era a palavra. Nós já vemos que a palavra já existia na eternidade, só com essa primeira oração. E a segunda oração fala, a palavra estava com Deus. Mostra que o Pai e o Filho coexistiam na eternidade. E a terceira oração o quê? E a palavra era Deus. Mostra que eles
coexiste e são coinerentes, ou seja, um está no outro. Então, a palavra era Deus, não era nada diferente. A palavra é o próprio Deus. O Pai e o Filho coexistem, né, de eternidade a eternidade, mas eles também estão um dentro do outro. Ou seja, um vive no outro. Em Romanos, nós lemos, né, que vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, significa o quê? Que esse tal não é dele. Isso está em Romanos 8:9. Assim, nós temos o Espírito de Deus e temos o Espírito de Cristo. Temos também no versículo 11 o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, né? E seu Espírito que em vós habita. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, né? Esse mesmo vivificará também o vosso corpo mortal. Por meio do quê? Por meio do seu Espírito, que em vós habita. Nós temos o Deus triuno habitando em nós. Ó Senhor Jesus, temos esse Deus triuno maravilhoso habitando em nós. Então, nós precisamos praticar essa palavra. Seguir esse ritmo. Eu sei que estamos cansados. A nossa geração não é mais uma geração de adolescentes, né? Nossa geração é outra. Nossas lutas já são outras. Mas o Senhor está nos fazendo voltar. E essa época assim tem sido maravilhosa, porque quantos de nós oramos, né? Para que nossos adolescentes ficassem atentos à palavra. E hoje eles estão atentos à palavra, até mais do que nós. Porque eles praticam e nós ainda questionamos, né? Mas eles simplesmente praticam. Que o Senhor possa nos abençoar. O Senhor nos abençoe e nos ajude a obedecer e a praticar aquilo que está no seu coração. Não nos deixe ser enganados, nem nos distrairmos, mas precisamos avançar em nome do Senhor Jesus. Amém.